Um xerife atormentado por fantasmas do passado encontrou uma mulher grávida à beira da morte numa nevasca impiedosa. Ao acolhê-la, não imaginava que estava abrigando um segredo perigoso que traria a fúria de homens cruéis à sua porta. O destino entrelaçou suas vidas de forma brutal, e o preço da proteção poderia ser a sua própria alma. Prepare-se, pois esta é uma história de redenção e amor improvável que vai prender você. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de onde está nos acompanhando. Ao romper da aurora, quando o vento ainda sussurrava segredos gelados pelos picos mais altos das montanhas rochosas, a nevasca já dava sinais de trégua. O mundo, antes um borrão branco e furioso, começava a se definir em contornos suaves, como um desenho a carvão sendo lentamente revelado. Foi nesse cenário de beleza austera e perigo recente que o xerife Jedediah Stone seguia um rastro quase invisível na neve profunda. O uivo que o guiara na noite anterior não era de lobo, nem o assobio do vento nos desfiladeiros. Era um lamento humano, fino e desesperado. Um fio de agonia que se destacava da sinfonia selvagem da tempestade. Encontrou-a encolhida contra uma rocha escura, um vulto quase engolido pela neve. O ventre proeminente uma forma incongruente sob as camadas de tecido rasgado e encharcado. Quando os olhos dela se abriram, fixando-se nos dele, eram como poços de um terror antigo, uma exaustão que parecia ter sugado a própria essência da vida. Jedediah, um homem cuja alma parecia tão erodida quanto as ravinas que patrulhava há anos, sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Havia algo naqueles olhos, uma profundidade de sofrimento que ecoava as ravinas mais profundas da alma de sua própria existência. Com a teimosia de quem já nada tem a perder, e por isso mesmo, agarra-se ao dever como um náufrago a destroços, ele a envolveu em seu pesado casaco de pele de carneiro. E, com esforço, ergueu-a nos braços. O peso dela era quase insignificante, como se fosse feita de ossos de pássaro e medo. A cabana do xerife ficava a alguns quilômetros da cidade sem nome. Um aglomerado poeirento de tábuas mal pregadas e esperanças ainda mais frágeis. Era seu refúgio e sua prisão, um lugar onde o silêncio era quebrado apenas pelo estalar da lenha na lareira ou pelo uivo distante dos coiotes. A cidade em si era pouco mais que um ponto de parada para a diligência, um borrão na vastidão para os trens que cortavam as planícies distantes com sua fumaça arrogante. O ar ali cheirava a poeira velha, a cavalos suados, e nas noites de sábado, a uísque barato e pólvora antiga, resquícios de altercações esquecidas. Jedediah, com seus 40 anos marcados no rosto como sulcos de arado em terra seca, era uma figura de autoridade relutante. Seus olhos, de um azul desbotado como o céu do meio-dia no verão, eram observadores implacáveis, viam tudo, registravam cada detalhe, mas seus lábios raramente se moviam para comentar. Carregava o peso de uma tragédia pessoal, a perda de sua esposa, Marta, e da pequena Sarah, levadas por uma febre impiedosa anos antes. Essa perda o selara para o mundo, transformando-o numa concha de homem, funcional, mas oco por dentro. Sua lealdade ferrenha ao código não escrito do Oeste, proteger os indefesos, manter a ordem, mesmo que fosse uma ordem precária, era o que o movia, embora o fizesse com uma resignação fria, quase mecânica. Seu conflito interno era um nó cego de culpa. A sensação persistente de que falhara em proteger aqueles que mais amava. Uma falha que ele internalizara como uma incapacidade fundamental de amar, de cuidar, de manter a salvo. A presença da mulher desconhecida, agora febril e delirante em sua cama improvisada perto da lareira, era como uma agulha remexendo em sua ferida mal cicatrizada. Ele a cobriu com mais um cobertor. A respiração dela era superficial, os lábios secos murmurando palavras incompreensíveis. A solidão do xerife era um casaco pesado, costurado com os fios da perda e do arrependimento, que ele vestia mesmo sob o sol mais inclemente. E agora, essa nova presença tão frágil e necessitada, ameaçava desfazer algumas dessas costuras dolorosas.
A neve derreteu tão rápido quanto chegou, como se a primavera, impaciente, tivesse varrido o inverno para longe com um gesto brusco. Revelou um mundo lavado, mas ainda árido, a terra marrom e cinza salpicada pelo verde tímido da nova vegetação. As primeiras semanas na cabana foram um silêncio tenso, quebrado apenas pelo estalo da lenha na lareira, pelo ranger das tábuas do assoalho sob as botas de Jedediah e pelos ocasionais murmúrios da mulher enquanto ela lutava contra a febre. Ele a alimentava com caldo ralo, limpava sua testa suada com um pano úmido, tudo com uma eficiência distante, quase profissional. Era um cuidado desprovido de calor, mas não de dedicação. Ele estava cumprindo um dever, nada mais. Pelo menos era o que dizia a si mesmo. A mulher, cujo nome ele ainda não sabia, começou a melhorar lentamente. A febre cedeu, e a consciência retornou aos seus olhos, embora ainda carregassem a sombra do medo. Ela era jovem, talvez 20 e poucos anos, com cabelos escuros como a noite, e traços finos que a exaustão e o sofrimento não conseguiam apagar completamente. Seu nome? Ela sussurrou um dia, com a voz ainda fraca. Era Elara. Não ofereceu sobrenome, nem história. E Jedediah não perguntou. Ele aprendera há muito tempo que algumas perguntas eram portas que, uma vez abertas, poderiam revelar mais dor do que um homem poderia suportar. A cidade, alheia ao drama silencioso que se desenrolava na cabana isolada, continuava sua rotina sonolenta. O salão do velho Fitzwilliam abria ao meio-dia e fechava quando o último bêbado cambaleava para fora. A loja geral de Martha Henderson, uma viúva estoica com olhos gentis, vendia de tudo, desde farinha e feijão até munição e laços de fita. O ferreiro, um alemão corpulento chamado Schmidt, fazia o ar tinir com o som de seu martelo na bigorna. Jedediah ia à cidade a cada poucos dias para buscar suprimentos e manter a aparência de normalidade. Ninguém perguntava sobre seus movimentos, e ele não oferecia explicações. Seu isolamento era respeitado, ou talvez temido. Mas os olhares curiosos o seguiam, especialmente os de Martha Henderson, que sempre lhe oferecia uma xícara de café quente e uma conversa amena, tentativas gentis de romper sua casca. Ele apreciava o gesto, mas raramente o aceitava por completo. Elara começou a se mover pela cabana, inicialmente com a hesitação de um animal ferido. Seus olhos seguiam Jedediah com uma mistura de gratidão e apreensão. Ele notou como ela se encolhia levemente quando ele se aproximava de repente, como suas mãos tremiam ao segurar a caneca de caldo. Alguém a havia machucado, e muito. Um dia, ele estava consertando uma de suas botas gastas, a sola quase descolada. Ele o fazia em silêncio, concentrado, suas mãos grandes e ásperas surpreendentemente ágeis com a agulha e o fio grosso. Ela o observava da cadeira perto da lareira, um cobertor sobre os joelhos apesar do calor crescente da primavera. Quando ele terminou, entregou-lhe a bota. Seus dedos se roçaram por um instante. Um contato mínimo, mas que pareceu carregar uma corrente elétrica sutil. Ela murmurou um "obrigada", a voz ainda um pouco rouca. Ele apenas acenou com a cabeça, mas sentiu um calor estranho se espalhar em seu peito. Um sentimento que ele não reconhecia, ou talvez tivesse esquecido há muito tempo. Foi o primeiro elo, frágil como teia de aranha, entre duas almas danificadas. As semanas se transformaram em um mês, e a presença de Elara na cabana tornou-se uma rotina estranhamente confortável para Jedediah. Ela começou a ajudar com pequenas tarefas, dobrando os cobertores, tentando varrer o chão com uma vassoura improvisada, embora ele insistisse que ela descansasse. Sua barriga crescia visivelmente, um lembrete constante da nova vida que ela carregava e do perigo que parecia pairar sobre ela como uma nuvem escura. A verdade sobre o passado de Elara era uma sombra que se esgueirava pelos cantos da cabana, crescendo a cada dia, ameaçando engolir a frágil luz de esperança que começava a surgir entre eles. Ele se pegava observando-a quando ela pensava que ele não estava olhando.
A maneira como a luz do sol da tarde realçava os fios acobreados em seu cabelo escuro. A tristeza persistente em seus olhos, mesmo quando um raro sorriso tocava seus lábios. Ele começou a falar mais. Não muito, mas o suficiente para quebrar o silêncio opressor. Contava sobre a cidade, sobre as montanhas, sobre os animais que às vezes se aproximavam da cabana. Ela ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, sua voz ganhando força a cada dia. Então eles chegaram, 3 homens a cavalo, surgindo da poeira da estrada como aparições sombrias. Entraram na cidade sem nome com a arrogância de quem se sente dono do lugar. Eram diferentes dos garimpeiros ou vaqueiros habituais. Suas roupas eram escuras e bem cortadas, embora empoeiradas pela viagem. Suas armas, 2 revólveres cada um, pendiam baixas e prontas nos coldres trabalhados. Seus rostos eram duros, marcados pelo sol e pela crueldade, e seus olhos varriam tudo com uma intensidade predatória. Jedediah estava saindo da loja geral de Martha Henderson quando os viu desmontarem em frente ao salão. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele conhecia aquele tipo de homem. Eram caçadores e não estavam ali por acaso. A cidadezinha, um animal acuado, encolhia-se sob o olhar predador dos recém-chegados, e o ar pareceu ficar mais pesado, carregado de uma ameaça não dita. Jedediah sentiu o nó em seu estômago se apertar. Eles não podiam estar ali por outro motivo. Estavam procurando por ela. O primeiro momento de alta tensão havia chegado, silencioso e implacável como uma serpente no capim alto. Os 3 homens, liderados por um tipo alto e magro com uma cicatriz que lhe repuxava o lábio num sorriso permanente e sinistro, chamado Rourke, começaram a fazer perguntas discretas, mas incisivas, no salão, no estábulo, na loja geral. Procuravam por uma mulher, grávida, de cabelos escuros. Ofereciam uma recompensa generosa por informações. A notícia correu pela pequena cidade como fogo em palha seca. Jedediah observava de longe, seu rosto uma máscara impassível. Mas, por dentro, seus instintos gritavam perigo. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que alguém, por ganância ou medo, mencionasse a mulher que o xerife havia resgatado da nevasca. Ele precisava ganhar tempo. Precisava saber mais sobre aqueles homens e quem os enviara. Voltou para a cabana com um peso no coração. Encontrou Elara sentada à mesa tosca, tentando remendar uma de suas poucas peças de roupa com linha e agulha que ele lhe trouxera da cidade. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, e um pequeno sorriso iluminou seu rosto. Um sorriso que se desfez rapidamente ao ver a expressão sombria dele. "O que aconteceu, Jedediah?" Ela perguntou, a voz subitamente apreensiva. Ele hesitou por um momento. Depois contou sobre os homens na cidade. Viu o terror voltar aos olhos dela, a cor sumir de seu rosto. Ela largou a costura, as mãos tremendo incontrolavelmente. "Eles me encontraram", sussurrou ela, a voz embargada. "Ele os enviou." "Ele quem, Elara?" Jedediah perguntou, a voz suave, mas firme. Naquela noite, perto da lareira, com o vento uivando lá fora como um prenúncio do que estava por vir, Elara finalmente contou parte de sua história. Falou de um homem poderoso e cruel, um barão do gado de um território distante, chamado Silas Blackwood. Um homem a quem ela fora prometida contra sua vontade. Um homem que a via como uma propriedade, não como uma pessoa. Ela fugira na noite em que descobriu que estava grávida, sabendo que ele jamais a deixaria ir, especialmente carregando seu herdeiro. Ela não entrou em detalhes sobre a crueldade dele, mas a forma como seu corpo tremia e as lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto enquanto falava, diziam mais do que palavras. Jedediah ouviu em silêncio, seu rosto endurecido pela raiva que crescia dentro dele. Uma raiva fria e calculista. Ele sentiu o peso de sua responsabilidade aumentar. Não era mais apenas um dever impessoal, tornara-se algo mais. Ele olhou para Elara, para sua vulnerabilidade, para a vida que ela carregava, e soube que faria qualquer coisa para protegê-los. Quando ela terminou de falar,
Um silêncio pesado pairou entre eles. Então, ela tirou do pescoço um pequeno medalhão de prata, simples e um pouco amassado. Era da minha mãe, disse ela, a voz baixa. É a única coisa de valor que tenho. Quero que fique com você, por tudo. Jedediah olhou para o medalhão na palma da mão dela. Era quente ao toque. Ele hesitou. Depois fechou os dedos dela sobre o objeto. Guarde-o, Elara. Você vai precisar dele para dar ao seu filho. Mas o gesto dela, a confiança implícita, abriu outra pequena fresta em sua armadura. Ele pegou um pequeno canivete que sempre carregava, um que pertencera a seu pai, e começou a entalhar um pequeno pássaro em um pedaço de madeira que pegara da caixa de lenha. Trabalhou em silêncio por um tempo, e quando terminou, entregou o pequeno pássaro de madeira para ela. Para o bebê, disse ele sem jeito. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez havia um brilho diferente neles. Ela segurou o pássaro como se fosse um tesouro. Foi uma troca silenciosa, um reconhecimento de um laço que se fortalecia. Nos dias seguintes, Jedediah preparou-se para o inevitável. Verificou suas armas, estocou munição, reforçou a porta da cabana e as venezianas das janelas. Ele sabia que sua pequena fortaleza não resistiria a um ataque determinado, mas daria a eles uma chance de lutar. A tensão na cidade era palpável. Os homens de Blackwood tornavam-se mais impacientes, sua presença mais opressora. Jedediah os confrontou uma vez no meio da rua principal, sua voz calma, mas seus olhos frios como gelo. Esta cidade está sob minha proteção, disse ele. Se estão procurando problemas, encontraram o lugar errado. O líder, o homem da cicatriz chamado Rourke, apenas sorriu seu sorriso sinistro. Não queremos problemas, xerife. Só queremos o que nos pertence. Pessoas não pertencem a ninguém, respondeu Jedediah, antes de se virar e se afastar, deixando-os com a ameaça implícita. A descoberta veio de forma traiçoeira. Um velho garimpeiro, alcoólatra e desesperado por alguns trocados para o uísque, viu Jedediah comprando mais suprimentos do que o normal na loja geral de Martha, incluindo alguns itens claramente femininos. Juntou as peças e, movido pela promessa de recompensa, procurou Rourke e seus homens. Numa noite escura e sem lua, enquanto uma tempestade se formava nas montanhas, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e ozônio, Jedediah estava do lado de fora da cabana, verificando os arredores. Seus sentidos estavam aguçados, cada som da floresta amplificado pela expectativa. Foi então que ele viu uma pegada fresca na lama perto do riacho, grande demais para ser de um animal, e não era sua. E depois, mais adiante, um cigarro quase apagado, da mesma marca que Rourke fumava. Eles sabiam. Eles tinham encontrado a cabana. O segundo momento de alta tensão chegou como um soco no estômago. O cerco estava se fechando. A respiração de Jedediah ficou presa na garganta. O tempo havia acabado. Ele entrou na cabana rapidamente, o rosto pálido sob o bronzeado. Elara, que estava cochilando numa cadeira, acordou assustada com sua entrada abrupta. Eles sabem onde estamos, disse ele, a voz tensa. Temos que nos preparar. O medo nos olhos dela era avassalador, mas havia também uma nova determinação. Ela se levantou, a mão protetoramente sobre o ventre. O que faremos? Perguntou ela, a voz surpreendentemente firme. Enquanto barricavam a porta e as janelas, a conversa entre eles tornou-se mais íntima, mais desesperada. Eu perdi minha esposa e minha filha, Elara, disse Jedediah, a voz rouca de uma dor antiga que ele raramente deixava transparecer. Eu não estava lá para protegê-las. Eu não posso falhar de novo. Os olhos dela se encheram de compaixão. Você não vai, Jedediah, e eu tenho tanto medo. Não por mim, mas por esta criança. Ela é tudo o que me resta de esperança. Ele segurou a mão dela por um momento, um gesto de conforto e promessa. Nós vamos protegê-la juntos.
A vulnerabilidade compartilhada naquela hora sombria forjou um laço entre eles mais forte do que o aço. A tempestade desabou com fúria, a chuva açoitando a cabana, o vento uivando como um coro de almas perdidas. E então, em meio ao rugido da natureza, vieram os sons que eles temiam. O tropel de cavalos, o grito rouco de Rourke. "Xerife, sabemos que ela está aí. Entregue-a e ninguém mais se machuca." Jedediah empunhou seu rifle Winchester, o cano frio e familiar em suas mãos. "Fique longe da janela, Elara", ordenou ele, posicionando-se perto de uma fresta na veneziana. A noite explodiu em fúria, cuspindo fogo e chumbo, enquanto a cabana gemia sob o assalto como um navio em tempestade. Os tiros dos bandidos estilhaçavam a madeira, o som ensurdecedor misturando-se aos trovões. Jedediah respondia aos disparos com precisão calculada, cada bala disparada com um propósito. Ele viu um dos homens de Rourke cair do cavalo, depois outro recuar gritando de dor. Mas eles eram 3, e ele era apenas um. E então, no meio do caos, Elara soltou um gemido agudo. Jedediah virou-se e a viu curvada, o rosto contorcido de dor. "O bebê está vindo", ela conseguiu dizer entre arquejos. O pânico ameaçou engolir Jedediah, proteger Elara, lutar contra os bandidos, e agora, ajudar num parto em meio a um tiroteio. Parecia impossível. Mas ele olhou para o rosto dela, para a confiança misturada ao medo, e soube que não podia fraquear. Ele a ajudou a se deitar na cama improvisada, longe da parede que recebia a maior parte dos tiros. Entre disparos, ele tentava acalmá-la, seguindo as vagas lembranças do que sua mãe lhe contara sobre partos. A luta lá fora continuava. Rourke, enfurecido pela resistência, gritava ameaças e obscenidades. Jedediah sabia que eles tentariam invadir. Ele precisava acabar com aquilo, e rápido. Em um momento de relativa calmaria nos disparos, enquanto ele recarregava o rifle, Elara, mesmo em meio a uma contração dolorosa, viu um vulto se esgueirando pela lateral da cabana, em direção à janela dos fundos, que estava menos protegida. "Jedediah, cuidado, atrás!" Ela gritou, a voz tensa de esforço e alarme. Ele se virou a tempo de ver um dos homens de Rourke tentando forçar a veneziana. Um tiro rápido e certeiro do xerife o fez recuar com um uivo. O aviso de Elara, seu ato de coragem em meio à sua própria agonia, salvara sua vida. Foi um sacrifício silencioso, uma demonstração de que eles estavam verdadeiramente juntos naquela luta. Rourke, agora sozinho, mas ainda mais perigoso em seu desespero, tentou uma última cartada. Com um grito selvagem, ele correu em direção à porta, disparando loucamente, tentando arrombá-la com o ombro. Jedediah sabia que a porta não resistiria por muito tempo. Ele tinha que enfrentá-lo. "Fique aqui, Elara", gritou ele e correu para a porta. No momento em que Rourke conseguiu abrir uma fresta, Jedediah chutou a porta com força, jogando o bandido para trás na lama. Ele saiu para a tempestade, o revólver em punho, enfrentando Rourke sob a chuva torrencial e os relâmpagos que iluminavam a cena como flashes fantasmagóricos. O confronto foi breve e brutal. Tiros ecoaram na noite, o cheiro de pólvora misturando-se ao da terra molhada. Jedediah sentiu uma dor aguda no braço. Uma bala de Rourke o atingira de raspão. Mas seu próprio tiro foi certeiro. Rourke caiu de joelhos, o sorriso sinistro finalmente apagado de seu rosto, antes de tombar para a frente, sem vida. O silêncio que se seguiu foi quase tão ensurdecedor quanto o tiroteio, quebrado apenas pelo som da chuva e pelo gemido distante de Elara vindo de dentro da cabana. Jedediah correu de volta para dentro, o braço sangrando, o coração batendo descompassado. Encontrou Elara exausta, mas seus olhos brilhavam com uma força incrível. Com sua ajuda desajeitada, entre dores e empurrões, sob a luz bruxuleante de um lampião a óleo, um novo som se juntou à sinfonia da tempestade. O choro forte e saudável de um bebê. Uma menina. Jedediah, com as mãos ainda trêmulas da batalha e agora sujas do parto,
cortou o cordão umbilical com seu canivete e envolveu a pequena criatura num pano limpo. Quando a colocou nos braços de Elara, viu um tipo de paz no rosto dela que nunca tinha visto antes. Uma paz que parecia irradiar e tocar algo profundo dentro dele. Ele se sentou ao lado da cama, exausto, ferido, mas com uma sensação estranha de contentamento. O medo era um animal faminto, roendo as entranhas de Jedediah durante o confronto. Mas a determinação em proteger Elara e a criança era o chicote que o mantinha à distância. E agora, com a batalha vencida e a nova vida em seus braços, esse medo começava a recuar, substituído por algo mais quente, mais luminoso. A calmaria após a tempestade, no entanto, foi breve. Elara desenvolveu uma febre alta na manhã seguinte, uma complicação do parto difícil e do estresse. Jedediah, cuidando de seu próprio ferimento no braço, sentiu um terror gelado percorrer seu corpo. A ideia de perdê-la, agora que ela e a bebê tinham se tornado o centro de seu mundo, era insuportável. Ele cuidou dela com uma dedicação feroz, aplicando compressas frias, forçando-a a beber água e chás de ervas que ele lembrava de sua avó preparar. Ao mesmo tempo, a notícia do tiroteio na cabana do xerife e da morte dos homens de Blackwood se espalhou pela cidade. Alguns olhavam para Jedediah com renovado respeito, outros com medo. Martha Henderson foi a primeira a oferecer ajuda, trazendo comida, roupas limpas para o bebê e um olhar preocupado para Elara. Enquanto Elara lutava contra a febre, um novo boato começou a circular, trazido por um viajante que passara pelo território de Silas Blackwood. O próprio Barão do Gado, ao saber da morte de seus homens, estaria vindo pessoalmente, com um grupo ainda maior, para reaver sua propriedade e vingar seus capangas. O terceiro momento de alta tensão se instalou, uma ameaça sombria no horizonte, quebrando a frágil sensação de segurança que haviam conquistado. Mas Elara era forte. A febre cedeu após alguns dias angustiantes, e ela começou a se recuperar lentamente, nutrida pelo cuidado de Jedediah e pela presença constante de sua filha, a quem ela chamou de Hope, Esperança. Um nome que parecia um farol na escuridão. Jedediah e Elara cuidavam da pequena Hope juntos. Ele, desajeitado no início, aprendendo a trocar fraldas improvisadas e a acalmar o choro da bebê com uma voz surpreendentemente suave. A cabana, antes um santuário de solidão e dor, encheu-se de novos sons, novos cheiros, uma nova vida. A dinâmica entre eles mudou sutilmente. Os olhares eram mais longos, os sorrisos mais frequentes. A intimidade forjada no perigo e no nascimento da criança criou um laço profundo e inegável. Jedediah se pegava sorrindo sem motivo, sentindo um calor no peito que ele pensava ter morrido com Martha e Sarah. A culpa ainda estava lá, uma sombra persistente, mas agora havia algo mais, algo que a empurrava para os cantos. Quando Elara estava forte o suficiente, ela finalmente contou a Jedediah toda a verdade sobre Silas Blackwood. Ele não era apenas cruel. Era um monstro sádico, obcecado por controle, cuja influência se estendia por vastos territórios. Sua fuga fora um ato de desespero extremo. Ele nunca vai parar de me procurar, Jedediah, disse ela, a voz embargada de medo. Especialmente agora que sabe sobre Hope. Jedediah segurou a mão dela. Nós vamos enfrentá-lo, Elara. Se ele vier, estaremos prontos. Mas ele sabia que não poderiam viver para sempre sob essa ameaça. A cidade, inicialmente temerosa da ira de Blackwood, começou a se unir em torno de seu xerife. A coragem de Jedediah e a história de Elara e Hope injetaram uma nova vida na comunidade. Martha Henderson organizou os habitantes e eles ofereceram ajuda, vigilância e até mesmo homens dispostos a lutar se necessário. Jedediah, pela primeira vez em anos, não se sentiu completamente sozinho. A ameaça de Blackwood, no entanto, nunca se materializou da forma como temiam. Semanas se passaram, e a única notícia que chegou foi a de que o Barão do Gado
Ao saber que teria que enfrentar não apenas um xerife determinado, mas uma cidade inteira unida, e talvez temendo a atenção que um conflito aberto atrairia para seus outros negócios escusos, decidira, por ora, recuar. Talvez ele tivesse outros problemas, outras propriedades para controlar, ou talvez, apenas talvez, a história da resistência na pequena cidade sem nome tivesse se tornado um aviso. A sombra de Blackwood ainda pairava, mas não era mais uma ameaça imediata e esmagadora. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas prenhe de futuros possíveis, como a terra após uma chuva redentora, aguardando as sementes certas para florescer. Com a ameaça diminuída, uma nova questão surgiu. O que fazer agora? Elara não podia voltar para seu passado, e Jedediah não queria voltar para sua solidão. Numa tarde ensolarada, enquanto observavam a pequena Hope dormir serenamente em um berço improvisado que ele mesmo construíra, Elara virou-se para Jedediah, seus olhos cheios de uma emoção que ele começava a reconhecer como amor. "Eu não tenho para onde ir, Jedediah", disse ela suavemente. "Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou em casa." Ele olhou para ela, para a força e a beleza que irradiavam dela, para a pequena criança que representava um novo começo. A dor da perda de Martha e Sarah nunca desapareceria completamente, mas ele percebeu que seu coração, que ele pensava estar irremediavelmente quebrado, ainda era capaz de amar, capaz de proteger, capaz de sentir alegria. A esperança, antes uma semente esquecida em solo árido, começava a brotar em seu coração, regada pela presença de Elara e pelo choro forte do recém-nascido, prometendo uma colheita de significado em sua vida devastada. "Então fique, Elara", disse ele, a voz embargada. "Fiquem as duas. Esta cabana é pequena, mas há espaço suficiente para uma família." Um sorriso radiante iluminou o rosto de Elara, e ela se inclinou e o beijou. Um beijo suave, cheio de promessas e gratidão. A cidade sem nome, que antes parecia apenas um ponto de parada esquecido pelo tempo, começou a mudar também. A coragem de seu xerife e a história de Elara e Hope injetaram uma nova vida na comunidade. Pessoas pareciam andar um pouco mais direitas, sorrir um pouco mais. Jedediah Stone, o xerife de alma erodida, encontrou não apenas a redenção de seu passado, mas um futuro que ele nunca ousara imaginar. Ele continuou sendo um homem de poucas palavras, mas seus olhos não eram mais tão assombrados. Havia uma nova luz neles, um reflexo do amor e da esperança que agora preenchiam sua vida. Ele aprendera que proteger os indefesos não era apenas um dever, mas um ato de amor. E que mesmo nas ravinas mais profundas da alma, a vida e o amor sempre encontram uma maneira de florescer. A cabana nas montanhas, antes um símbolo de isolamento, tornou-se um lar, aquecido não apenas pela lareira, mas pelo riso de uma criança e pelo amor silencioso entre um homem que pensava ter perdido tudo e uma mulher que encontrara tudo quando menos esperava. E assim, sob o vasto céu do oeste, entre montanhas imponentes e planícies varridas pelo vento, uma nova história começou a ser escrita. Uma história de coragem, redenção e o poder duradouro do coração humano.